E falando em Cruzeiro, o Cruzeiro recusou a segunda proposta do Flamengo pelo Caio Jorge. O Flamengo tinha enviado uma proposta de 155 milhões de reais, mais o passe do Cebolinha, que vale cerca de 52 milhões de reais, e ainda 10% de valor econômico, direito econômico, numa futura venda do Caio Jorge. Mesmo assim, o Cruzeiro recusou. E para finalizar, vamos falar sobre A gente fala agora da negociação entre Flamengo e Caio Jorge, Vene, Casagrande. O Flamengo chegou ao limite, não pretende fazer uma nova oferta ao atacante do Cruzeiro, mas não tem dinheiro a dar para todo mundo, que é o clube mais rico, e agora tá faltando grana para você vê milionário jogando dinheiro na rua assim, dando pros outros? Eu não vejo. Não é porque tem dinheiro que você tem que sair distribuindo, rasgar dinheiro. Acha que tem um limite aí. Óbvio, Mas o Caio Jorge não vale o artilheiro do Campeonato Brasileiro, seleção, dá os 50 milhões que o Cruzeiro pede, você tem grana. Ô Flavinho, nessa história toda, eu não sei quem é mais doido, o Flamengo oferecer isso ou o Cruzeiro recusar. De verdade. O certo nessa história é o Caio Jorge, topar ir pro Flamengo. Eu, no lugar dele, iria tomar a mesma decisão. Brincadeiras à parte, o primeiro dia do ano de 2026 foi extremamente agitado, porque foi o dia que o Flamengo fez uma nova oferta ao Cruzeiro. E a proposta foi de presidente para presidente. O BAP entrando em contato diretamente com o Pedro Lourenço, que é o presidente da SAF do Cruzeiro. Inclusive, eles têm uma ótima relação, tá? Para quem acha que a relação Flamengo e Cruzeiro é abalada, muito pelo contrário. Os dois dirigentes se falam constantemente, uma ótima relação. E a nova proposta foi 24 milhões de euros em dinheiro, Flamengo pagando em dinheiro, mais o Everton Cebolinha, que o Flamengo entende que atualmente vale 8 milhões de euros. Então, na visão da diretoria do Flamengo, a proposta foi de 32 milhões de euros. E aí o Cruzeiro prontamente recusou, falou, não, a gente não quer fazer negócio, a gente não quer vender o Caio Jorge, se vocês pagarem 50 milhões de euros, a gente conversa. Ou 30 milhões de euros mais o Luiz Araújo. E aí o Flamengo não quer fazer negócio. O Flamengo não faz negócio com o Luiz Araújo. O Flamengo não pretende negociar o Luiz Araújo. Mas por que o Flamengo pretende negociar o Everton Cebolinha? Primeiro, o contrato de Cebolinha acaba em dezembro desse ano. Segundo, o Flamengo não pretende renovar. Terceiro, é a última janela para o Flamengo tentar fazer dinheiro com o Everton Cebolinha. E quarto, o Cebolinha é um pedido do técnico Tite. Então o Flamengo tentou juntar o útil ao agradável, mas não teve jeito, porque o Cruzeiro não quis fazer negócio. E aí, hoje eu recebi a informação que o Flamengo chegou ao limite. Não vai fazer mais nenhum movimento. Não vai aumentar. E assim, vou ser muito sincero, seria a maior transação do futebol brasileiro. Seria muito dinheiro. Não acho que o Caio Jorge valha isso. Mas eu entendo o movimento do Flamengo, porque o Flamengo, como você disse, está com dinheiro no bolso. E o Flamengo precisa de centroavante. E na visão do Felipe Luiz, o Caio Jorge se encaixa perfeitamente a esse modelo de contratação, idade, mobilidade, estilo de jogo. Perfeito. E o Flamengo não pretende vender o Pedro. Para quem acha que o Flamengo quer contratar o Caio Jorge e vender o Pedro, não. O Flamengo quer ter 22 titulares. 2 jogadores de altíssimo nível por cada posição. Então a ideia do Flamengo era ter os 2 jogadores, mas até o momento não conseguiu a contratação. E eu acho que assim, não vai conseguir. Porque não faz sentido. Vai parar por aí. Não faz sentido. Cruzeiro não cede, não abaixa, o Flamengo não sobe. Se o Pedro Lourenço, Flavinho, pensasse com a cabeça de empresa, um cara empresarial, ele teria vendido. Ele teria vendido porque é muito dinheiro. O Caio Jorge não vale isso, gente. Para mim, é muito bom jogador. Eu gosto bastante do Caio Jorge. Mas o Caio Jorge não tem mais uma idade, digamos assim... 23, 23, 24 anos. Ele tem uma cirurgia no joelho, ele já foi para a Europa e voltou. Ou seja, o que eu estou querendo dizer, o poder de revenda dele não vai ser tão alto futuramente. Mas eu entendo porque o Flamengo não está pensando em revenda. O Flamengo está pensando em ganho técnico. Ele não vale esse dinheiro. Mas eu entendo o movimento do Flamengo em fazer a contratação. E se encaixa exatamente naquilo que a gente falou aqui nos últimos programas. Muita gente me questiona nas redes sociais por que o Flamengo não tenta o Tati Castellanos, que é um jogador da Lazio. O Flamengo já tentou, só que a ideia do jogador é continuar na Europa. Inclusive, a imprensa italiana está noticiando que ele está indo para o West Ham. Então, ele dá prioridade a continuar na Europa. Então, o mais difícil do Flamengo vai ser convencer os jogadores a atuarem no futebol brasileiro. E no caso do Caio Jorge, ele já teria dito sim. Porque o Flamengo não vai fazer uma proposta sem ter o sim do jogador. E o Flamengo conversa com os representantes do atleta. Para o jogador, o Flamengo iria oferecer 4 anos de contrato,
aumento salarial, que ele já tem um bom salário no Cruzeiro, além disso, pagamento de luvas. Para o jogador seria maravilhoso. Eu, no lugar dele, aceitaria. E não seria uma traição com o Cruzeiro. É questão de projeto de carreira. Imagina você assinar um contrato de 4 anos com o Flamengo, um clube que vai te proporcionar, durante todo esse tempo, visibilidade, conquista de títulos, com certeza o Flamengo vai conquistar títulos. Então, chance de ser convocado para a seleção brasileira vai continuar, não vai mudar em nada na vida dele. Eu acho que ele seria titular também no Flamengo. Então, o Flamengo, no fim das contas, fez o que dava para tentar a contratação desse jogador, oferecendo até uma quantia muito maior do que, de fato, Caio Jorge vale no mercado. Mas, mesmo assim, o Cruzeiro, pensando no ganho esportivo, não fez negócio com o Flamengo. Só um detalhe, né? Vender trouxe a informação. Será que o Flamengo está usando gelo no sangue, né? Para mostrar para o Cruzeiro que também não vai avançar. Mas eu acho que pode assim, fazer parte da negociação. Da negociação. Acho que o Caio Jorge, por ser o do Cruzeiro, é um dos poucos clubes no Brasil que nesse momento não precisa de muito dinheiro, né? Assim, tem outros clubes que certamente esse negócio já teria sido Flamengo, assinado. Cruzeiro e Palmeiras. É isso, então. Para aí, né? A grande maioria assinaria no dia seguinte, né? Essa proposta aí grande, né? Mas certamente o Cruzeiro hoje, através do Pedro Lourenço, não está tão desesperado assim com dinheiro, né? Não, dinheiro não é problema para o Pedro Lourenço. Agora eu fico pensando, o Flamengo ele já deixou claro para o mercado que ele quer um centroavante, identificou essa carência quando o Pedro se machucou, o Bruno Henrique disse que não era dele jogar como 9, então apesar da gente falar da fartura do elenco do Flamengo, viu que o ano que passou faltou um cara para substituir o Pedro. Quem que o Flamengo pode olhar no mercado? Eu fico pensando em centroavante brasileiro, no mesmo nível do Pedro, aí o Caio Jorge sendo arranca do Cruzeiro, para tirar um cara da Europa é difícil que ele não quer vir, fica bem limitada as opções do Flamengo, ficam limitadas, né? Mas é isso. Achar um centroavante do nível do Pedro, que não está na Europa, mas está no Brasil. Não, seja fácil de pode arrancar. até estar na Europa, mas convence esse cara a vir jogar no futebol brasileiro. Vai ficar complicado. É muito difícil. A vida do Flamengo, de fato, e assim, não é deboche isso, gente. No nível do Pedro. Não é soberba isso, mas o problema do Flamengo não é dinheiro. O problema do Flamengo vai ser convencer esse jogador que entrar na mira a vir jogar no futebol brasileiro. É alto nível. O Tati Castelhanos é um bom exemplo. Um jogador que se encaixa perfeitamente ao que o Felipe Luiz pede, ao que o José Boto deseja e ao que a diretoria deseja. Mas o jogador prefere ficar na Europa. E tá tudo bem, não é um problema isso. A questão vai ser essa, como é que você vai convencer os jogadores? E o Caio Jorge é um jogador que já está readaptado ao futebol brasileiro. Tá prontinho. Tá pronto. Ele iria se encaixar como uma luva ali no Flamengo. Tem que usar o scout, criatividade. Aí que tá. Tem um outro aí dando bobeira. Quem? O Marcos Leonardo do Al Hilal. Mas bom assim, nome. É um bom nome. Não, mas né? esse O salário é parecido com o alto, o Caio salário é Jorge. alto, Mas, né? do Al gente, Hilal. assim, esse Mas aí o Al vale Hilal- muito mais. Esse aí. Mas talvez não escreva ele num campeonato lá. Isso já mostra que não conta muito com o jogador. Né? O Flamengo, certamente, Eu se fosse falei atrás... o nome. Pra mim, o Marcos Leonardo é muito mais jogador que o Caio Jorge, assim. Quer dizer, muito mais... 60 jogos no Al Hilal, 40 gols. Mas é um jogador que... Ele Mas é muito faz fumaça difícil a lá. contratação. Faz. Um bom